Bora lá, Fiel. O Mano e o De Paula aqui da Rádio Energia FM acabaram de confirmar ao vivo. Notícia que pegou muita gente de surpresa. Eu já pergunto pra você, você venderia o Guinegão agora ou você seguraria ele um pouco mais pra valorizar? Deixe sua opinião aqui nos comentários. A boa notícia é que tem jogadores voltando do DM, alegrou demais a Fiel. Bora lá acompanhar todos os detalhes aqui. Separei os melhores momentos pra vocês. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. As notícias, as novidades. Problema aí de última hora, viu? De Paulo, não. Mano. Mais um? Não, mas agora é dentro de campo. Memphis Depay tá com edema, né? Então já foi entregue ao departamento médico. Aliás, Bichado. é a segunda vez já em pouco tempo que isso acontece. Não joga. Acho que ele tem feito aqui no Rosewood aí, será o... Cara, assim, vou te falar. Ele, lá na Holanda, ele joga. É um leão. É um leãozão. Aqui, aquela velhice, mas tudo bem. Desculpa, tô de boca cheia, mas eu tenho que te perguntar. Pois não? Eu não vejo os jogos da Holanda. Lá ele corre muito mais que aqui. Não, ele É sério ou é ele lenda? se Sabe que dedica mais. Passou o Van Persie. no Ele se número de gols. dedica mais. Tem Não, os maiores vocês não tão artilheiros da entendendo. seleção Não, eu entendi. holandesa. Ele se dedica mais. Ué, Ele jogo de tem uma eliminatória, entrega mas maior. É meio Peraí, Rames, né? às Meio vezes o cara Rames. passa lá, Meio Rames. passou, fez 10 gols contra a Ilha Não, de sim, Malta. sim. Então, Não, eu quero ele- saber assim, ele ele se lá entrega. corre o que não corre aqui. Ele Vocês se entrega viram mais. ou vocês ouviram dizer? Não, eu vi. Não, mas, Mas o você De não jogou Paula. na Polônia, então. Hã? Polônia e Holanda. Lituânia. Contra a porque teve a Lituânia. Polônia e teve a Lituânia. Sim, teve Lituânia. Mano, se você não jogar um jogo de eliminatória de Copa, se não se dedicar... Não, mas contra a Lituânia também, pelo amor de Deus, né? Não, mas Futebol tem da essa rádio contra a discussão. Lituânia. No Não, tempo pô. de jogo, todo dia, Ah, não ganha. o Sgrillis com o Ranieri discutem sobre isso. Porque o Sgrillis usa o coração e reclama do Memphis, né? E o Ranieri, já com a razão, sem ter clubismo, ele fala dos números do Depay, do Memphis no Corinthians. Mas número Acho pra que quem mim, é corintiano reclama. não sei se o Mano concorda, mas número pra mim não quer dizer muita coisa. Eu insisto Saber nisso. ler o número. O Breno Bidon, se pegar os números dele de passes certos, ele joga no Real Madrid. Porque ele Vai só só toca pro lado. pra trás e pro lado. 88 passes. 87 certos. Pra trás e pro lado. Mas gol não é passe pro lado, né? Eu sei, Sombra, mas se agora você você ficou pegar... numa Não, situação- se você pegar... Se tiver na linha de fundo, sim, o, ué, o, por que o desempenho do Memphis no Corinthians, o pessoal pode me xingar, pode falar o que quiser. Não precisa te xingar, De Paulo. Mas ele xinga. Mas é bom xingar também. O desempenho Extra. dele no Corinthians, pra mim, deixa a desejar. Pode me trazer o número que quiser. Pra mim, ele deixa a desejar pelo que ele ganha, pelo que ele representa e o que acham que ele representa. Pra mim, ele deixa a É desejar. o maior artilheiro da seleção da Ele Holanda, precisa você acha fazer que... mais. Ele precisa... O Close foi o maior das Copas também. E não era bom o fiz uma- Close? O Ronaldo é 500 mil Não, vezes tudo melhor bem, que ele. tudo bem, mas Não é nem tá comparação. maravilhoso. Eu fiz uma analogia Sim, outro dia no programa, Sabe? que é o seguinte, sabe aquele filme Sully? Que é a história do piloto americano, avião do lá. avião que pousou É. no Rio, Sim. no Rio Hudson, né? E ele é julgado depois, e eles comprovam que no simulador dava pra chegar em outro aeroporto. Então Eu achei comprovam. brilhante dava essa pra- sua explicação no tempo de jogo. Eu falei, então eu vou passar pra todo mundo aqui de novo. Então eles comprovaram que dava pra eles, ele não precisava pousar No no Rio. Ele poderia ir pra outro Rio aeroporto. Porém, no final do filme, a mensagem é: o computador não levou em consideração o momento que o piloto vivia ali. Ou seja, o corintiano. O corintiano, ele encara o Memphis Depay com clubismo, com coração, com paixão, entendeu? Por isso que ele enxerga dessa forma que vocês Mas enxergam. como de coração? Eu não entendi. Porque vocês pedem pro Memphis um empenho muito maior, correr, Ué, mas ele é jogador de Mas futebol. quem é de fora, o corintiano, o palmeirense, os outros torcedores, veem os números do Memphis. Ah, tá, não, mas como ele tem que jogar bola, ele tem que se entregar, ele tem que jogar como o Guinegão, como Tem um o fator Carrilho, sentimento aí. como todo mundo tem que correr. Não sei se o Mano concorda. Pra mim, ele é importante, o Memphis é importante, o Memphis ele ajuda muito, só que pra mim, como diria Mano antigamente, ele pode render mais, mano. Ô, De Paula, com relação ao Memphis, cara, são duas discussões distintas. A primeira, ele é melhor do que os concorrentes dele, tecnicamente falando? Sim. Ele é melhor que o Thales Magno, ele é melhor que o Romero, ele é melhor que o garoto Kaique. Tecnicamente ele é melhor. Aí a outra questão é, vale a pena 6 milhões por mês? Não, não vale. Esse é o grande X da questão, porque as pessoas muitas vezes confundem a discussão. O grande problema, De Paula, é que hoje ele é contratado do Corinthians e ele vai receber esse dinheiro. E o que me incomoda muito no Memphis, De Paula, de verdade,
não é o Corinthians quando tá com a bola. Eu acho que ele pode render mais, porque o ano passado ele jogou mais do que vem jogando esse ano, assim como o próprio Yuri Alberto, assim como o próprio Garro, assim como o próprio Carrídio. Eu acho que todo mundo no ano passado jogou mais do que vem jogando. Porém, a principal crítica que eu faço ao Memphis, De Paula, é quando o Corinthians tá sem a bola e ele precisa marcar. Ele finge que não é com ele, o cara passa trotando do lado dele e não dá o bote, ele finge que vai dar o bote, mas não acompanha a jogada. Então, muitas vezes, quando você tem no time o Garro, que já é um jogador que não pode ficar se desgastando fisicamente quando o Corinthians está sem a bola. Se você deixar o Memphis agir da mesma forma, daqui a pouco ninguém mais quer marcar. E aí estoura lá atrás no André Ramalho e no Gustavo Henrique. Porque um tá mal tecnicamente, que é o caso do André Ramalho, e o outro é lento, que é o caso do Gustavo Henrique. Então a marcação do time de futebol hoje começa lá na frente. E o Corinthians não pode ter dois jogadores hoje que abdicam da marcação. O Garro eu até entendo, o Memphis não. Exato, e assim, o cara, ele tem que correr, não me interessa. É o Memphis, seja quem for, dentro do campo, tem que se dedicar, tem que se entregar. Eu sei que tem torcedor que vai, é o Memphis, porque estão acostumados com videogame, né? É o pessoal do videogame. Agora, cara, eu acho que ele deixa a desejar. Ele é importante? Claro que eu quero o Memphis. Eu não quero o português, eu não quero o Hector Hernandes. Não, lógico. É porque tem aqueles caras radicais, né, mano? Ah, você não quer o Memphis, então você merece o Hector Hernandes. Não mereço o Hector Hernandes. O Hector Hernandes é ruim pra caramba. O Memphis é muito melhor que ele. Só que, cara, pelo que ele ganha, pelo status que ele atingiu, ele tem que jogar mais, mas cara. Ô Luiz, tem uma coisa que você fala, e é uma coisa que só quem acompanha o Corinthians há mais tempo, quem talvez seja mais velho, vai entender. O corintiano, ele gosta de um jogador que tem um espírito de luta, que entrega um pouco mais. Esse lance dá o carrinho na bola mesmo, ela pra sair, o cara dá o carrinho. O corintiano gosta disso. Alguns jogadores da história do futebol, talvez se for jogar no Corinthians não desse certo. Tipo Zidane, Riquelme. Esses caras no Corinthians, talvez não dariam. Eles gostam do cara da Mas carrinho, não é isso, né? mas não é esse ponto que o De Paula tá falando. Ele é meio Não é- largado, A questão é eu o acho. seguinte, ninguém quer que o Memphis dê carrinho. Quer mais atividade física em campo, se oferecer mais para receber. Participação no campo, mais no jogo. Movimentação na frente. É. E você sabe, Danilo, embora eu tenha entendido o que você falou, foi muito legal a explicação que você deu ali o fator- no tempo de jogo, tem o mas eu não fator- concordo com nada que você falou. Coloca uma legenda na próxima Porque vez. assim, veja bem, não é questão do cara achar que o Memphis não corre porque ele tem a paixão envolvida de ser torcedor. Porque realmente, ele é meio paradão, assim. Ele é meio Rames, assim, sabe? Ele é meio não, Rames. eu digo que o Ou seja, a torcedor depressão tem que essa ele... paixão. Cara triste. É depressão que ele... assim, ele usa o Corinthians pra se manter em atividade. Tá, mas o Ranieri fez uma pergunta no tempo de jogo, que é a seguinte: vocês veem ele jogar muito diferente na seleção holandesa? O De Paula disse Ou a que característica Sim, dele é a mesma? eu vejo. Você acha que ele se apresenta pro Eu jogo vejo. na Ele seleção apresenta da Holanda? mais. Muito mais. Eu vejo. Assisti Se aos dois movimenta. jogos. Mas, Paula, Eu assisti aos Tu não dois acha- jogos. Eu acho. tu não acha que tem uma questão de Não, sentimento tenho aí no certeza. meio? Porque, pô, o cara é holandês, velho, ele não é corintiano. Entende o que eu tô querendo dizer? O cara nasceu na Holanda, ele é um funcionário do Corinthians, são duas coisas diferentes aí também. Não que tenha que ser uma discrepância muito grande, tá? Claro que ele tem que se dedicar pelos dois, porque o Corinthians paga ele. Mas, pô, o cara é holandês, é óbvio que ele vai correr mais pela seleção do que pelo Não, clube. Pedrinho, jogador de futebol, não a sua totalidade, É. eles querem é bater recordes. Eles querem alcançar grandes marcas. O Memphis estava a um gol do Van Persie. Você acha que o quê? Que ele vai não se entregar lá? Claro que vai. Mas, ô De Claro. Paula, repara a situação do Memphis quando ele tenta um drible. Ele tenta um drible e perde a bola, ele só põe a mão na cintura assim, ou Ele abaixa larga, assim, né? daquela corcoviada Levanta e o larga a braço. jogada. Não Larga a volta pra jogada, ajudar. irmão. Ele não é aquele cara, porra, perdi, vou tentar recompor lá, vou tentar Também. tomar a bola de volta. Não tem essa entrega. Então, tem muita gente que gosta de querer dar uma de PVC e pegar números pra justificar alguma coisa. Eu sempre uso essa frase do meu querido saudoso amigo Mário Sérgio Pontes de Paiva. Eu pensei que você ia falar do ele diz o Mandela, seguinte. Não, aí essa frase aqui era do saudoso Mário Sérgio. Ele falava: eu não preciso ver números quando meus olhos me mostram algo. E de fato, Olha, cara, boa, o Memphis. Pois é. E o Mário sempre falava isso, ele falou, eu não vou ficar me baseando em números. E muitas vezes quando a gente tinha debates lá na Fox e as pessoas iam com números, ele falou, eu não preciso me basear em números, eu tô vendo. Falou, eu não preciso ver, o time chutou 200 bolas no gol. Se foi aquele chute bosta que ele falava, aquele chute bosta que passou longe, pra mim isso não é chance clara. Isso aí não é produção de ataque. Falou, chance clara quando a bola passa perto, quando o goleiro faz um milagre. Falou, então eu não preciso me basear em números pra ver alguma coisa. Falou, porque senão eu não preciso ver jogo. Eu trago aqui o scout com números. E ele tinha razão.
Ele tinha razão. Ô, É Sombra, verdade. só um detalhe Pra rapidamente. encerrar agora, hein? Claro, por favor. Me dê 30 chega, né? segundos. Chega. Corinthians e Fluminense, né? O Corinthians não vai contar com o Breno Bidon, que está suspenso. Carrilho segue entregue ao departamento médico, mas tem uma recuperação surpreendente, hein? Quem? Carrilhão. Volta em outubro. Volta em outubro. A Ih, previsão aí era joga. dezembro. Carrilhão volta. Olha o DM do Corinthians, hein? Pelo amor de Deus, é o Ciborgues. É diferente Ciborgues do Santos? alvinegros. É diferente? Tem comparação. É muito pior. Ô, mano, departamento muito médico pior. do Corinthians, você entra lá, parece que você tá na NASA, velho. Pelo Não, amor de você entra Deus. e não sai mais. Ô, De Paula, louco. vou te falar, cara. O departamento médico do Corinthians é como se fosse o Rio Jordão. Ah, É não, sagrado. não. Eu vou dizer. Você mergulha a pessoa ali, tipo, na Vou bica embora, do Domênico, Parque São vou Jorge, embora. a pessoa se cura, velho. E vou te falar. Você falou agora do Carrillo, De Paula, que ele pode estar voltando em outubro. Inclusive, a lesão do Memphis e a lesão do Ranieri já tá também em processo de transição. Eles podem voltar contra o Sport. Eles perdem essa partida contra o Fluminense nesse sábado, mas no próximo jogo aí do Campeonato Brasileiro contra o Sport, eles já vão poder estar aptos aí. Então, possivelmente mais 2 reforços aí. É isso. Tanto o Memphis quanto o Ranieri. Mas na moral, vou te falar, ô De Paula, só uma perguntinha. É coincidência? O departamento médico tá começando a entregar jogadores mais rápido do que na época da doutora Ana Carolina Corte? Eu acho que não é. De Paula, hein? Eu acho que não é coincidência, mano. Aliás, Eu acho o senhor não que era um baita de um puxa-saco da dona Madame. Passava mó pano pra ela. Ficar, vai fazer Passava mó é pano pra ela, responsável. trouxa. O senhor também era Pois responsável. é, eu Amigão. acho que vocês não entenderam a ironia. Vocês vão fazer um curso com Sombra de sei. ironia. Não era ironia, não. O que foi colocado Não pelo era mano. ironia, Do que foi não. colocado, não. Tô dizendo pelo que foi colocado pelo mano agora. Mas não foi irônico, O não. mano Eu agiu conheço com meu irmão. ironia. Não Agiu com agiu, não. ironia, porque é o Não, seguinte, a ironia dele foi no seguinte sentido. Agora os caras estão indo rápido, né? Agora os caras estão saindo, né? Foi isso que o mano quis dizer. Porque o mano... o pessoal fala, o De Paula é puxa-saco do mano. Aonde? E não é- Aonde? Me diga. Nossa senhora. Aonde vocês viram isso? Aonde vocês... De onde vocês tiraram isso? Bom, De onde Me vocês fala tiraram onde isso? que você não é. Vamos parar de acuar os meninos corintianos aqui, por favor? Vamos parar de acuá-los? Não tem coamento, não. Acuamento. O Zenit pode levar Guinegão? O fantasma Zenit pode tirar a revelação do Corinthians? Vamos também falar nesse blend de informações sobre uma briga por porcentagem em relação a Guinegão. Existe essa treta? Vou te contar essa história. Tem também nesse blend de informações o departamento médico do Corinthians recebendo um reforço. O Corinthians contratou um médico, eu vou te contar isso também. E ainda um panorama dos 4 jogadores que podem renovar ou não os seus contratos no Timão até o final do ano. Guinegão, cheio de paixão, né? Tá causando confusão, mas não ele, né, velho? Não ele. Guinegão é bonzinho, é humilde e bonzinho, tá? Hoje a ESPN soltou uma matéria que a procuração oficial para negociar o jogador numa futura transferência, olha só, hein, velho? Olha só, hein? Do Guinegão, já rola uma tretinha aí, uma disputa entre alguns agentes esportivos dentro e fora do Brasil, tá? Segundo a reportagem, a Brasil Esportes, empresa que representa legalmente há anos, né, o Guinegão, tem recebido diversos contatos para vender parte do contrato de exclusividade que tem o jogador. Eu vou explicar essa situação para vocês porque eu também tenho as minhas, né? Já com sondagens em cima da mesa, né, na casa de 10 milhões de reais, a agência do empresário Marino Rosa, por enquanto, não tem interesse em avançar com qualquer acordo de divisão, tá? Além de considerar que pode vir a fazer mais dinheiro sozinha, né? A Brasil Esportes considera bastante a opinião da família do jogador. Primeiro, alguma coisa aqui ou tá mal explicada ou tá estranho. Hoje, empresa nenhuma pode ter, né, direitos econômicos de jogador. Os direitos econômicos pertencem ao Guinegão, ao jogador, que eu considero a família do jogador. Como é que uma empresa quer vender algo que ela não tem? Né? Ela tem uma procuração, ela não tem os direitos econômicos, tá? Enfim, eu vou vender 10 milhões, enfim, é que assim, não sei se ficou muito bem, não sei se ficou muito bem claro, mas só para vocês entenderem, tá? Eles não têm direitos econômicos. O que eles têm de direitos econômicos, tá? É o Guinegão, 20% e 80% o Corinthians. Não há interesse do Corinthians hoje em comprar uma porcentagem do Guinegão, pelo menos até agora, mas eu não duvido que isso possa acontecer mais pra frente, tá bom? Vamos aguardar, né, para ver o que vai acontecer, mas isso é normal no mercado, né? Todo mundo quer uma fatia. E no final, meu amigo, esse negócio de procuração, né, que é para você poder oferecer o jogador lá fora, enfim, ganhar aquela comissão, no final eles acabam até rachando, porque vem um grande empresário,
traz uma proposta de fora e tem que fazer o jogo, né? Então não tem muito o que brigar por isso, não. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Zenit, o fantasma Zenit quer o Guinegão. Pô, velho, estão falando sério, hein? O Zenit, tá? O Zenit, matéria também da ESPN, trabalha para contratar um pacotão de reforços, né, para janeiro de 2026, sendo todos eles jogadores abaixo dos 21 anos, né? E muitos jogadores brasileiros, entre eles o Guinegão, tá? O Guinegão. Então, olha só, o primeiro alvo da lista, né, deles é o atacante Riquelme Felipe, 18 anos, destaque sub-20 do Palmeiras, tá? Enfim, já fizeram uma investida para tentar contratar. E outros nomes, né? O Guinegão interessa demais, e é uma apuração que eu tenho, é que não chegou nada ao Corinthians, tá? Isso é pro ano que vem, não chegou nada na mão do Corinthians. Há um interesse, mas não chegou proposta e nem a sondagem ainda ao Corinthians, tá? Do Guinegão. A gente já ouviu falar, né, que futebol inglês também tem interesse, mas por enquanto nada. E eles estão interessados no zagueiro Bruno Alves também, da base do Cruzeiro. O Guinegão, né, que eu já citei. E, enfim, e outros, né, jogadores aí do futebol brasileiro, tá? O Zenit, e é bom que talvez vai abrir vaga aí para contratar algum jogador do Zenit, né? Mas apesar que o Corinthians só vende pro Zenit, nunca contrata, né? Apesar de trazer o Yuri Alberto, teve que entregar um pacote, né? Tá lá o Nino hoje, tá o Douglas Santos, que é muito bom jogador, os volantes Wendel, que ninguém nunca consegue tirar, né, de lá, o Gerson, e o atacante Gustavo Mantuan, Corinthians, né? O Mantuan e o Pedro, Corinthians, e o Luiz Henrique, Botafogo, né? Esses são muito bons jogadores, tá certo? Vamos lá. Cresce a chance de Maicon renovar contrato no Corinthians. Quero começar por ele. O desempenho do Maicon, né, e como ele agrada, né, o técnico Dorival Júnior, há uma vontade e ele deve ser o próximo da fila. Mas que fila, Samir? Porque não dá para o Corinthians, né? Conversei com uma fonte agora e me disse isso, não dá para o Corinthians colocar todo mundo junto numa sala e renovar. Então o primeiro é o Anchileri, tá? O Anchileri será, né, o primeiro aí a ter o seu contrato renovado, se não tiver nenhum problema, né, claro, ou não, mas é o primeiro que o Corinthians negocia. Há hoje uma divergência de tempo de contrato, mas que deve ser resolvida, tá? O Corinthians quer 1 ano, ele quer 2, alguém vai ceder, eu acho que o Anchileri fica. O próximo da fila será o Michael, porque tem jogado com o Dorival Júnior e tem jogado bem, tá? Tem jogado bem. Então o nosso querido o nosso querido Michael pode ficar no Corinthians na próxima temporada, é uma vontade do Corinthians, o negócio, né, enfim, essa vontade cresceu na última semana e depois, principalmente depois do jogo contra o Atlético Paranaense, né, o Michael, né, houve esse avanço aí, tá, não de iniciar a negociação, ainda não iniciou, mas dentro do clube agora o papo é diferente em relação ao Michael, que não era há 15 dias, há um mês, mas há 15 dias, até uma semana, viu, dá pra gente falar isso, tá, 10 dias antes da data FIFA, tá. O Michael é o próximo da fila. E aí depois vem Thales. E aí depois vem Romero. É por essa ordem, tá? Que o Corinthians pensa. Então, meu amigo, Thales e Romero vai ficar realmente um mistério. Mas esses dois, dos 4, né? Eu posso garantir que há o interesse do Corinthians em renovar. Anchileri e Michael. O que mudou, então, das últimas informações que eu trouxe para vocês? Mudou o Michael até agora. Foi o que eu falei. As coisas podem mudar. O Romero, eu disse, fica no Corinthians se, né, emplacar grandes jogos aí até o fim da temporada. Então as coisas vão mudar até o final do ano. Do Michael, já houve uma atualização. Há interesse, tá? Como há interesse, claro, do Anchileri, a gente já havia falado. Comenta aqui embaixo quem você renovaria e quem você não renovaria desses 4 jogadores. Eu quero a sua opinião aqui embaixo, ó. Fala, nação, tudo bem? Se você chegou até aqui, peraí que eu tenho mais uma informação fortíssima para passar do Corinthians para vocês. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, te atualizo sobre o Corinthians aqui todo dia. Se tiver o botãozinho de hypar aí, clique em hypar o vídeo também. Pessoal, você não precisa ser nenhum expert em futebol, né, de Corinthians, basta você acompanhar um pouco para você entender que existe alguma coisa de muito errado entre o Corinthians e o Zenit. Né? Não é normal as negociações bizarras que acontecem com o Corinthians envolvendo o Zenit, tá? Não preciso nem citar aqui, tem o Yuri Alberto, tem o Pedrinho, mas cara, ó, tem uma porrada de jogadores que vão pra lá inexplicavelmente, né? O Yuri Alberto foi na troca de 5 jogadores, tudo bem, o Yuri Alberto se pagou, não é o X da questão. Eu só acredito, mano, que alguma treta tem no meio, porque não é possível, mano. Você vai ver, escuta o que eu tô falando. O Zenit vai vir aqui e vai tirar o Guinegão do Corinthians. Anotem aí, grava. Não tô sendo... quer gerar um caos, quer gerar discussão. Não é nada disso, pessoal. Acompanhando o Corinthians aqui durante um tempo, a gente pega um certo feeling. E esse feeling, cara, o Corinthians vai liberar o Guinegão, vocês vão ver, pro Zenit, mano. Você vai ver se não vai, e vai ser um valor abaixo do que a gente espera que seja. Eu acho que para começo de conversa não era nem
pra falar em vender o garoto. Era pra falar em segurar o garoto, né? Vamos segurar, maturar, igual os nossos rivais faz, sabe? Dá uma maturada, dá uma segurada. Se hoje ele vale 50, amanhã ele vale 100, tá ligado? Se hoje ele vale 100, amanhã ele vale 200. Só ele fazer mais uns joguinhos, mano. Aí já quer vender, já é inacreditável. E você, venderia o Guinegão agora ou seguraria ele pra valorizar mais, pra ajudar o time aí nessa reta final de temporada? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Logo eu volto com mais notícias do Timão. Vai, Corinthians!